Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Diego Xavier. Hoje a gente vai falar de duas coisinhas. Uma revisão das funções sintáticas do período simples, já que a gente finalizou os termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Uma revisão por meio da análise de alguns exemplos. Então a primeira parte desse vídeo vai ser essa análise sintática de algumas frases. A segunda parte a gente vai falar sobre o período composto por subordinação e vai entrar nas orações subordinadas substantivas. Então se você tiver tudo ok com o período simples com as funções sintáticas, pula lá para o período composto. Caso não, assiste tudo, tá bom? Então é isso, vamos embora, começando com as análises sintáticas. Bem, vamos nessa fazer a nossa análise, tá? A gente vai, com base na análise de algumas funções, em algumas frases, em algumas orações, nós iremos fazer essa revisão dentro do assunto que a gente viu, né, que é a sintaxe do período simples, né, o que a gente viu lá em termos essenciais da oração, em termos integrantes da oração e termos acessórios, ok? Então, com base nessas análises, nós vamos, claro, revisar e fixar melhor esses conteúdos, tá bom? A primeira dica que eu dou é que vocês partam sempre do verbo para fazer análise sintática. Em alguns momentos a gente vai se deparar com orações com períodos, no caso, compostos, e aí o nosso foco não é analisar a composição desse período composto, e sim a estrutura sintática de cada oração, tá bom? Então cada oração vai girar em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então a gente vai trabalhar em cima de frases de músicas, né, trecho de música e algumas frases conhecidas. Então tem aqui o primeiro exemplo da música Saudade Sua de Gustavo Lima, né? Eu tenho aqui a frase: morei um tempo no fundo do poço. Vamos à análise sintática. É o seguinte, para essa aula eu sugiro que vocês trabalhem na forma de exercício, ou seja, eu mostro a frase, vocês pausam o vídeo, tentam analisar sintaticamente a frase completa e aí depois voltam para a gente continuar a análise juntos e você verificar se acertou, se errou e o que é que teve de errado, tá bom? Então, começando com morei um tempo no fundo do poço, pausa, responde, né, classifica sintaticamente cada parte e volta. Então vamos nessa. Primeiro, procuramos o verbo. Qual é o verbo? Onde é que está o verbo aqui nesta oração? Morei. Morei seria o meu verbo. E aí eu vou fazer a análise sintática, né, da transitividade desse verbo. Quem mora, mora. O verbo morar é um verbo intransitivo, porém, costuma ser acompanhado de um adjunto adverbial de lugar para indicar onde se mora. Então ele seria aqui um verbo intransitivo, tá bom? Beleza. E aí, um tempo está acrescentando a circunstância de tempo, sim. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo e a nossa abreviação é A maiúsculo. Então, adjunto adverbial de tempo acrescenta uma circunstância de tempo, é um termo acessório. No fundo do poço, é o que eu comentei agora há pouco, que esse verbo morar costuma ser acompanhado de um adjunto adverbial de lugar, né? Então aqui eu vou também classificar como A maiúsculo, adjunto adverbial, tá bom? Então aqui eu tenho morei, verbo intransitivo, o sujeito oculto eu identifico pela desinência do verbo. Um tempo é adjunto adverbial de tempo e no fundo do poço adjunto adverbial de lugar, tá bom? Eu posso aprofundar um pouquinho mais essa análise sintática? Pode. De que maneira? Eu vou destacar os núcleos aqui dentro dessa oração. Em primeiro lugar, né, analisando lá aquela questão dos termos essenciais, o sujeito não aparece na frase, é oculto, desinencial, eu. Então toda a oração é um predicado, perdão. Esse predicado é um predicado verbal, porque o verbo é o verbo significativo, morei, indica aí uma ação. Então é o seguinte, um tempo
seria o adjunto adverbial. O núcleo desse adjunto adverbial seria a palavra tempo. E aí, tirando o núcleo, o que é que sobra? Sobra o adjunto adnominal um. Da mesma forma, aqui no adjunto adverbial, no fundo do poço, qual seria o núcleo? Fundo. E aí, tirando o núcleo, o que é que fica? Fica o artigo o em preposição. Preposição sintaticamente não é classificada. Continua sendo preposição. Tá? Quando ele inicia, quando ele introduz as funções sintáticas, mas aí eu tenho a expressão do poço, tá? Que também funciona como, aqui a preposição faz parte dessa expressão, porque isso aqui é uma locução adjetiva, que está ambos caracterizando o termo fundo. Então, tudo que está circulado aí é adjunto adnominal, que a gente abrevia como azinho, azinho, tá bom? Então, essa é a análise sintática dessa oração. Beleza? Dúvidas aí? Qualquer dúvida, mandem. Vamos para a próxima frase, ó. Aí, da música Vira Homem, da cantora de música popular brasileira Marília Mendonça. Tô vendo sua cara de preocupado. Bora lá. Em primeiro lugar, a gente parte do verbo. Então, vamos para o verbo. O verbo aqui é tô, que na verdade é uma abreviação informal do verbo estar. Então, na verdade, seria estou. Beleza. Então, aqui, esse tô, a gente sabe que é uma abreviação, mas é um verbo, né? E aqui é o seguinte, eu tenho tô vendo como uma locução verbal, na verdade. Então veja que, apesar de ter dois verbos, o verbo estar, aqui abreviado informalmente como estou, como tô no caso, e o vendo, o verbo ver, no gerúndio, ambos juntos estão indicando apenas uma ação, a ideia de uma ação, uma única ação. Então aqui é uma locução, locução verbal, perdão. Então, aqui eu tenho locução verbal, mas eu posso analisar a transitividade dessa locução. A transitividade de uma locução, eu avalio, deixa eu apagar aqui um pedacinho, pronto. A transitividade dessa locução eu avalio pelo verbo principal, que é o que vem por último. É o verbo que vai estar no gerúndio, infinitivo ou particípio, que no caso é vendo. Quem vê, vê algo. Então a transitividade dessa locução verbal é transitiva direta. O ver algo. Entre essas duas expressões não tem aí preposição para ligar, né, o verbo com o complemento. Beleza, então eu identifiquei o verbo, o sujeito é oculto eu sei pelo verbo estou, então é um sujeito de novo desinencial. Tá? E aqui eu tenho o que é que eu estou vendo? A sua cara de preocupado. Sua cara de preocupado, então, funciona como quê? Objeto direto. Então, por quê? Porque está completando o verbo ver, né? Ou a locução verbal, estou vendo. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Beleza. Aqui nesse objeto direto, eu tenho um núcleo. E que núcleo seria esse, professor? O núcleo é o substantivo cara. Beleza. Então, o núcleo, cara. Sua, que é um pronome possessivo, e de preocupado, que seria uma locução adjetiva, ambas estão ligadas ao núcleo para acrescentar alguma característica. Então, funcionam como azinho, azinho, adjunto adnominal. O adjunto adnominal, o que é que ele faz? Ele se liga ao núcleo de alguma função sintática, ao núcleo nominal, quando esse núcleo é um substantivo ou termo correspondente, para acrescentar alguma característica. Morfologicamente, resumindo, são os determinantes do substantivo, ou seja, são os quatro: artigo, adjetivo, numeral e pronome. Então, essas quatro funções morfológicas, né, essas quatro classes gramaticais, quando estão ligadas a um núcleo, e esse núcleo é substantivo ou funciona como substantivo, a função sintática vai ser de adjunto adnominal. Tá bom?
Beleza? Lembrando que aqui é revisão. Se você ainda está com dúvida, volta lá para a aula sobre essas funções sintáticas para fixar, tá bom? Ok, então já foi tudo. Vamos para a próxima oração. Ainda da mesma música, Vira Homem, de Marília Mendonça, grande pensadora contemporânea da sofrência. Aqui eu tenho duas orações, tá? Então eu vou analisar não o período composto em si, mas eu vou analisar separadamente o que é que compõe, né, em relação à sintaxe de cada uma dessas orações, beleza? Vamos embora. Então eu vou primeiro separar as duas orações. E aí a separação delas está aqui na vírgula, tá? Essa vírgula está separando duas orações coordenadas, que veremos em breve o que danado é isso, tá? Pronto, separei as duas. Vamos analisar a primeira. Você tá com ela. Qual é o verbo? Primeiro eu procuro o verbo, não é não? É tá. Tá seria o verbo que é a abreviação de está, que está ali em cima também, né? O exemplo, já que é na mesma música, já que a linguagem utilizada é a linguagem mais informal, o verbo estar está mais uma vez abreviado de maneira reduzida, de maneira informal, dentro de uma norma popular, de uma variante popular. Então, tudo bem, é aceitável. Além da licença poética, a gente tem aí um contexto de comunicação mais informal. Beleza. E quem é o sujeito desse verbo? Qual é? Você. Então eu tenho aqui, ó. Vamos lá tentar organizar. O tá é um verbo. Só que é o seguinte, o verbo estar normalmente é um verbo de ligação, tá? Por exemplo, estou confuso, estou cansado, você está perdido. Seja como for, ele liga o sujeito ao seu predicativo. Porém, aqui não tem um predicativo do sujeito você. Só diz que você está em companhia dela. Então, está aqui não funciona como verbo de ligação, tá bom? Apesar de originalmente ele ser um verbo de ligação, ele aqui não está funcionando como verbo de ligação, e sim como verbo significativo. Ou seja, ele tem um significado ali. Do estar quer dizer que está em presença de alguém, então ele é um verbo intransitivo. E vamos ver o que é que ele precisa, sendo intransitivo ele não precisa de complemento, mas aqui a gente tem uma expressão que indica a companhia, ou seja, com quem ele está. Nesse caso, adjunto adverbial de companhia. E o você seria o nosso sujeito simples, tá bom? Então, analisei a primeira oração. Você, sujeito, tá, é um verbo intransitivo, que ele não funciona como ligação, porque não está ligando nenhuma característica ao sujeito, nenhum predicativo ao sujeito. Ele só está dizendo a companhia. Então, aqui com ela seria o adjunto adverbial de companhia. Beleza, então vamos para a próxima oração. Ainda gosta dela. Qual seria o verbo dessa oração? Provavelmente você marcou que é gosta. Beleza? Então, gosta seria o verbo dessa oração. E quem gosta, gosta de algo. Eu tenho aqui, ó, gosta dela seria o meu objeto. Ó. Quem gosta, gosta de, verbo transitivo indireto. E o dela seria o objeto indireto. Beleza. Então, gosta, verbo transitivo indireto, ele precisa de complemento com preposição. A preposição é a preposição de, tá aqui, ó. É o de mais o ela, fica dela. Então, complemento com preposição. Logo, o objeto indireto é dela. Tá? E o ainda? Ainda aqui é uma expressão adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Beleza? Tranquilo? De boa? Aí bora lá. O sujeito só tem um núcleo e não tem nenhum adjunto nominal, então não precisa dividir a análise aí. O dela, objeto indireto, só tem preposição mais o ela, então não dá para tirar, não dá para dizer que tem adjunto ad nominal. O adjunto nominal seria artigo, adjetivo, numeral ou pronome, então não tem. E o com ela, o adjunto adverbial, também só tem o pronome ela, funcionando como se fosse um substantivo. E o com é a preposição, ou seja, não tem adjunto ad nominal aí, para a gente analisar, tá bom? Tudo certo, né? Sem dúvidas? Beleza.
Então, deixa eu só organizar aqui um pouquinho. E vamos lá para a próxima oração. Agora, de outra música, Marília Mendonça está bombando aqui, ó, mas depois vem Alceu Valença. Marília Mendonça bombando aqui nessas análises. Você virou saudade aqui dentro de casa, profundo. Isso morando com ela ainda, tá? Mais profundo ainda, né? Beleza. Eu só tenho um verbo, lembrando, dá pausa para você fazer a análise sintática e depois a gente faz juntos, tá bom? Anota no papelzinho, faz essa análise e aí confere se você acertou tudo direitinho, tá bom? Bora lá analisar. Só tem um verbo. Qual é o verbo? Virou. Então, virou seria um verbo, tá? Aí aqui eu tenho você, que é o sujeito. Então vamos analisar aqui de maneira mais aprofundada. Virou é o verbo, você é o sujeito, um sujeito simples. E aqui eu tenho saudade. Saudade é o que você, que é o sujeito, virou. Então veja, sujeito e saudade. Saudade é uma característica, um atributo do sujeito no momento da ação, né, atribuído pelo verbo. Então isso aqui é um predicativo do sujeito. Se eu tenho o sujeito do predicativo do sujeito, o que é que está ligando os dois? Um verbo de ligação. Beleza. Parecendo U, né? Isso aqui, mas vamos lá. Paciência com a letra, tá, gente? Aqui tô escrevendo na tela do celular, então perdoa. Então, virou. Eu tenho um verbo de ligação, você sujeito, saudade predicativo do sujeito. E aqui dentro de casa, eu tenho um adjunto adverbial de lugar e eu tenho outro adjunto adverbial de lugar. Então, ambos estão exercendo a função de adjunto adverbial de lugar, tá bom? Então, aqui, o dentro de casa é a expressão adverbial, uma locução, né? Lá na morfologia seria uma locução adverbial, e o aqui seria também um adjunto adverbial, ok? Dúvidas aí? Tranquilo? Tudo certo? Então vamos seguir aqui na análise. Ó. Anunciação. Agora um trecho de Alceu Valença. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Dá pausa, faz a análise sintática e depois dá play aí de novo para a gente continuar, tá bom? Vamos analisar. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Tem verbo? Claro que tem verbo. É uma oração. É um período, né? Uma frase que tem verbo, período, composta por uma ou mais orações. Aqui eu só tenho um verbo, logo só uma oração. Que verbo é esse? Muito bem. Acertou quem disse sussurrou. Beleza. Então, sussurrou é o meu verbo. Lindo, maravilhoso. Quem é o sujeito desse verbo? Quem sussurrou? O que sussurrou? A voz do anjo. Então, a voz do anjo é o meu sujeito. Então, a voz do anjo, sujeito. Sussurrou, verbo. Que tipo de verbo é esse? Aqui está dizendo o que é que ele sussurrou? Não, só diz que sussurrou. É um verbo que apenas indica uma ação e já tem um sentido completo. O ato de sussurrar, que é o ato de falar algo baixinho, né? Então aqui, no meu ouvido, não é objeto, porque esse verbo é um verbo intransitivo. Então, vamos analisar primeiro o verbo, verbo intransitivo. Beleza. A voz do anjo seria o nosso sujeito. Beleza. E o no meu ouvido indica a circunstância de onde a ação foi executada. Nesse caso, eu vou ter o quê? Um adjunto adverbial de lugar. Tá bom? Agora, bora lá. A voz do anjo, que é o sujeito. Eu posso dizer que existe um núcleo aí. Qual é o núcleo? Voz. É a palavra principal desse sujeito. Então, a e do anjo, a um artigo e do anjo uma locução adjetiva, são adjuntos adnominais desse núcleo, ou seja, acrescentam uma característica, delimitam, determinam a esse núcleo. Então aqui eu tenho azinho, azinho, ou seja, adjunto adnominal, tá? O a e o do anjo, azinho, azinho, adjunto nominal. Assim como dentro de
do adjunto adverbial no meu ouvido, eu tenho a preposição, que a gente ignora, a preposição em, representada aqui na fusão com N. E aí eu tenho ouvido é o núcleo desse adjunto, tanto o meu pronome possessivo quanto o artigo, ambos estão acrescentando alguma circunstância, alguma característica, na verdade, determinando esse substantivo, então ambos são classificados como azinho, azinho, adjunto, adnominal. Beleza? Tá aí a análise. Bem bonita, né? Só que não. Bem organizada, só que nunca. Beleza. Então vamos embora, continuar. Ainda ao seu Valença, né? Mesma coisa, mesmo esquema, dá uma pausa, analisa, depois volta para a gente continuar. Ó, mais uma vez eu tenho duas orações aqui, tá bom? Então, vamos identificar essas duas orações. Eu não duvido, tem o verbo duvidar ali, então é uma oração. E eu tenho o já escuto os teus sinais, é outra oração, tem outro verbo ali, tá? Então, vou analisar a primeira oração. Eu não duvido. Já acharam o verbo? Já, né? Duvido. Beleza. O verbo duvidar é um verbo, assim como a grande maioria deles, que tem uma regência variável. Ele tem aquela regência, aquela transitividade que a gente diz, ó, essa é a mais comum, essa é a mais usada, essa é aquela que automaticamente eu vou falar, né, que é o duvida de algo, o verbo duvidar, como verbo transitivo indireto. Mas aqui, nesse contexto, ele diz de que duvida? Não. Então, duvidar aqui, nessa oração específica, está funcionando como um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não precisa de complemento. Tem aqui o sujeito simples eu, representado pelo pronome pessoal do caso reto eu, e aqui eu tenho não, uma circunstância de negação acrescentada pelo adjunto adverbial de negação. Acabou a primeira oração. Simples, né? Vamos para a próxima. Qual é o verbo? Escuto. Então, procuro, começo a fazer análise pelo verbo. Então, escuto. Quem escuta nessa oração, nesse contexto, escuta algo. Então, se escutar precisa de um complemento, ele é um verbo transitivo, que não tem preposição para ligar, então é direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu preciso de quê? De um objeto direto, que seria os teus sinais, tá bom? Então, aqui os teus sinais, objeto direto. Beleza, ficou parecendo um P aí, mas ignora. Piorou um pouquinho. Ok, então os teus sinais é o objeto direto, tranquilo? E o sujeito, sujeito oculto. Aí eu tenho aqui também o já, que é um adjunto adverbial de tempo. Então já escuto os teus sinais, né? Não do São João, porque foi cancelado, mas talvez do carnaval do ano que vem, queira Deus, né? Que esteja tudo bem nessa situação da pandemia, para que a gente possa aí aproveitar o carnaval, quem for de aproveitar o carnaval. Pois bem, então já adjunto adverbial de tempo, escuto, verbo transitivo direto, os seus sinais é o complemento, é o objeto direto. Qual é o núcleo desse objeto direto? Acertou quem disse sinais. Então eu tenho os e teus, que estão ligados ao núcleo nominal sinais, funcionam como determinantes, eles são os determinantes do substantivo, né? Artigo e pronome possessivo. Então, sintaticamente aqui, na análise sintática, eles funcionam como adjunto adnominal. Bom? Beleza. Então, mais uma análise sintática completinha e bem bonitinha, organizadinha, só que não. E aí, galerinha, beleza? Aqui estou mais uma vez, professor Diogo Xavier, para falarmos sobre a questão da função sintática. Vamos continuar nossos estudos na sintaxe, dessa vez falando sobre o período composto. Tá, em primeiro lugar, vamos conceituar o período composto. O período composto é aquele que tem duas ou mais orações, sendo que a oração gira em torno de um verbo ou uma locução verbal. Então, o período composto tem duas ou mais orações. Esse período composto pode ser por coordenação ou subordinação. Coordenação, eu tenho independência sintática. O que é isso, independência sintática? É quando duas orações
não exercem função sintática uma em relação à outra. Cada uma tem sua sintaxe completa, independente. Cada um tem lá seu sujeito, seja oculto, seja expresso, seja indeterminado, seja até inexistente. Cada um tem seu predicado, cada um tem lá o seu verbo, o seu objeto e tal. Então, cada oração tem sua sintaxe completa, apesar de estarem na mesma frase. Então, aqui eu tenho um período composto por coordenação. Já o período composto por subordinação é quando eu tenho uma oração exercendo alguma função sintática em relação a outra oração. Então, por exemplo, uma oração é adjunto adnominal da outra oração, seria a oração adjetiva. Uma oração é adjunto adverbial de outra oração, seria uma oração adverbial. Ou uma oração exerce função de sujeito, de objeto, de predicativo da oração principal. Aí seria as funções das orações substantivas, tá? Então, conceito de subordinação, que é o que a gente vai aprofundar hoje, em especial as relações substantivas, é o nosso foco de hoje. No período composto por subordinação, há uma oração principal, que traz presa a si, como dependente, outra oração ou outras orações. Dependente porque cada uma tem seu papel como um dos termos da oração principal. Então, a oração principal ela vai ter alguma função sintática, alguma oração exercendo funções sintáticas em relação a ela. Essas orações são orações subordinadas, tá bom? Então, as diferentes funções sintáticas são exercidas pelo substantivo, pelo adjetivo ou pelo advérbio. Pelo substantivo, eu tenho as seguintes funções sintáticas que podem ser exercidas. Um substantivo, dentro do período simples, pode exercer função de sujeito, de objeto, no caso, núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto ou do objeto indireto, ou núcleo do complemento nominal, núcleo do predicativo ou núcleo do aposto. Não é sempre que essas funções são exercidas por um substantivo, pode ser por algum pronome, por exemplo, pode ser por um adjetivo, se for o caso do predicativo, e nem sempre o substantivo exerce somente essas funções, ele também exerce outras, mas em termos de oração substantiva, vão ser as orações que funcionam como sujeito da oração principal, como objeto direto de algum verbo da oração principal, como o objeto indireto do verbo da oração principal, como complemento nominal de um nome da oração principal, como predicativo de um sujeito da oração principal ou como aposto de algum termo da oração principal, ou seja, a oração subordinada substantiva vai exercer uma dessas funções sintáticas em relação à oração principal. Então, a substantiva é a oração subordinada, a outra é a oração principal, é aquela que tem uma oração ligada a si, presa a si, como alguma função sintática, tá bom? Então vamos embora. Antes de aprofundar as orações substantivas, tá, que a gente tem o exemplo, né, das funções desempenhadas pelo substantivo, que eu já escrevi ali em cima, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Antes de aprofundar essas orações subordinadas substantivas, vamos dar uma classificada aí nas orações subordinadas em relação à sua forma em que se articulam. Então, como eu classifico em relação à forma que articula? Oração subordinada reduzida, oração subordinada desenvolvida. Justaposta a gente deixa para um outro momento para aprofundar. Então eu tenho aqui, orações desenvolvidas trazem o verbo em forma conjugada, ou seja, o verbo vai estar no presente, no pretérito, no passado, no modo indicativo, subjuntivo, até o imperativo. E qual seria o oposto da forma conjugada? É a forma nominal do verbo. Gerúndio, infinitivo e particípio. Então, quer dizer que a oração desenvolvida vai ter o verbo conjugado e vai ser iniciada por uma conjunção, no caso das orações substantivas e adverbiais, ou por um pronome relativo, no caso das orações adjetivas. Bem perfeito esse círculo, mas só que não, mas tudo bem. Então, conjunção vai iniciar a oração substantiva e a oração adverbial, pronome relativo inicia a oração adjetiva. Então, a oração desenvolvida vai ter um desses termos e o verbo conjugado, tá bom? Beleza, vamos ver exemplo. Todos deviam saber que o senhor João viria mais cedo. Eu tenho aqui duas orações, todos deviam saber. Deviam saber é uma locução verbal, estou dividindo aqui as duas orações. Deviam saber locução verbal.
Que o senhor João viria mais cedo é oração subordinada, mas por quê? Ó, primeiro eu vou destacar os verbos, né? Deviam saber, seria o verbo da oração principal, e o viria é o verbo da oração subordinada. Beleza? Ok. Deixa eu descer um pouquinho esse traço para ficar mais visível. Ok. Beleza. Aí eu tenho o seguinte: a oração principal, todos deviam saber a oração principal, mas quem sabe, sabe algo, não é isso? Então esse verbo, essa locução verbal, que eu considero pelo verbo, o último verbo, o verbo principal, e o verbo saber é um verbo transitivo direto nesse contexto. Quem sabe, sabe algo, tá? Então sabe algo, beleza. E aí sabe o quê? Veja, essa oração principal, todos é o sujeito, deviam saber a locução verbal, está incompleta de certa forma. Ela precisa de alguma função sintática, que nesse caso é o objeto direto, já que devia saber, tem uma transitividade, né, direta, verbo transitivo direto. Então, que o senhor João viria mais cedo funciona como que é? Objeto direto, não é isso? Então, que o senhor João viria mais cedo funciona como objeto direto. Só que aqui tem um verbo, então isso faz com que isso seja uma oração. Então, quando eu tenho, deixa eu ver se dá certo aqui. Não, não. Ok. Quando eu tenho, não vai dar muito certo esse quadradinho, não. Mas, enfim, que o senhor João viria mais cedo funciona como objeto direto e, ao mesmo tempo, é uma oração. Então, ela vai ser uma oração substantiva, porque o objeto direto é uma ação exercida tipicamente pelo substantivo, né, o papel de núcleo do objeto direto. É uma oração subordinada, porque ela exerce alguma função sintática em relação à oração principal, e ela é objetiva direta, porque a função que ela exerce é de objeto direto. Então, oração subordinada substantiva, objetiva direta. E aqui eu tenho eis a menina que tirou a nota máxima na redação. Vamos lá avaliar isso aqui. O eis é um advérbio, tá? Mas vamos considerar aqui o contexto, já que está como exemplo, que isso quer dizer aqui está, né? Aqui está a menina que tirou a nota máxima na redação. Então, esse eis a menina, eu vou considerar como oração principal, já que a gente está entendendo enquanto período composto, que tirou a nota máxima na redação, está acrescentando uma característica desse termo a menina. Então, está acrescentando um detalhe, está adjetivando. Então, aqui eu teria uma oração adjetiva. Então, que tirou a nota máxima da redação funciona como oração adjetiva, né, caracterizando a menina. E aí, para esse assunto de orações desenvolvidas, o que é que vai influenciar para a gente? Ó, aqui eu tenho que o senhor João viria. Que é uma conjunção integrante, ela inicia orações substantivas. Eu tenho uma conjunção e o verbo está conjugado aqui, né, no futuro do pretérito. Na outra oração, eu tenho que, está iniciando a oração adjetiva, então ele é um pronome relativo. E eu tenho o verbo tirou, que está conjugado no pretérito perfeito de indicativo. Então, aqui, essas duas características fazem com que eu considere que seja uma oração desenvolvida, tá? Presença do pronome relativo e o verbo conjugado. Aqui em cima, presença da conjunção integrante e o verbo conjugado. Tá bom? Agora vamos ver as orações reduzidas. O que é que elas fazem? Elas vão trazer o verbo em uma das formas nominais, que é infinitivo, que ele termina em AR, ER ou IR, gerúndio, que termina em NDO, ou particípio que termina em ado ou ido, se for a forma regular. Bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho ao chegar ao Brasil, os turistas logo querem conhecer o Rio de Janeiro. Vou separar as duas orações. Pronto. Deixa eu mudar aqui a cor. Ao chegar ao Brasil, eu tenho aqui o verbo chegar. Aqui eu tenho os turistas logo querem conhecer o Rio de Janeiro. O verbo chegar aqui está no infinitivo. Então, é o seguinte, esse trecho, ao chegar ao Brasil, está acrescentando a circunstância de tempo à oração principal. Então, isso aqui é uma oração subordinada
adverbial temporal. Vamos aprofundar em um outro momento esse tipo de oração. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: não tem conjunção no início aqui desse período, não tem a conjunção integrante, não tem a conjunção, na verdade, adverbial, já que é uma oração adverbial, e aqui eu tenho o verbo numa das formas nominais, que no caso aqui seria o infinitivo, tá bom? Então isso aqui é uma oração reduzida por causa disso. O verbo está no infinitivo e não tem a conjunção, tá bom? Então seria um exemplo de oração substantiva. Ok. Aqui é só para exemplificar, as orações justapostas são aquelas que se ligam à principal sem mediação de um conectivo ou iniciadas por um pronome indefinido, pronome advérbio, interrogativo ou exclamativo. Eu não costumo ver isso aí como essas orações cobradas em avaliação. Na verdade, nunca vi oração, essa classificação de oração em avaliação, em prova. Mas, claro, é interessante saber, mas é quando elas não têm conjunção, mas não são consideradas deduzidas porque elas são iniciadas aqui sem um conectivo, mas pode ser iniciada por um pronome indefinido ou algum termo interrogativo ou exclamativo. Então, por exemplo, não sei, oração principal, quem sabe sabe algo, verbo transitivo direto, está faltando objeto aí. Quantas meninas tem no time? Isso aqui seria a oração substantiva objetiva direta. Vamos considerar, para efeito geral, como desenvolvida, tá? Mas a título de especificidade, ela seria justaposta porque ela não tem conjunção de fato, não tem aqui uma conjunção integrante. No lugar disso, ela está encabeçada por um pronome aqui indefinido, tá bom? Ok, todos sabem como a beleza é efêmera. Então, aqui, mais uma vez, separando, todos sabem, quem sabe, sabe algo, verbo transitivo direto. Como a beleza é efêmera, é a oração objetiva direta, substantiva objetiva direta. Que a gente vai aprofundar essa classificação, tá? Ainda. E aqui todos eu tenho também um pronome indefinido. Não, calma. Aqui no caso seria o como. O como seria funcionar aqui como um pronome indefinido, como um advérbio, um valor indefinido. Deixa eu... Pronto. Aí o como não é uma conjunção integrante que está iniciando essa oração substantiva, então, a título de especificidade, a gente vai considerar a oração justaposta. Mas a título de uma classificação mais comum e mais cobrada, a gente considera como oração desenvolvida, caso seja perguntado. Tá bom? Beleza, então tá aqui os 3 tipos de orações em relação à sua forma. Agora vamos de fato para as orações substantivas, tá? As orações subordinadas substantivas, por que oração? Deixa eu mudar aqui a cor, dar outro destaque. Por que oração? Oração tem verbo. Deixa eu aumentar aqui a espessura, ver se ele aumenta. Por que oração? Porque tem verbo, tá? Gira em torno de um verbo. Por que a subordinada, então? Porque exerce alguma função estática em relação à oração principal. Existe uma principal e ela é subordinada a ela. E por que substantiva? Porque a oração exerce funções sintáticas que normalmente são exercidas por substantivos. Já falei quais são: sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. Então, 6 classificações típicas de um substantivo dentro do período simples. Então, uma oração que exerce alguma dessas funções estáticas, a gente vai chamar de oração substantiva, beleza? E aí, quando elas estão desenvolvidas, vão ser iniciadas pelas conjunções que e a conjunção integrante se. Uma dessas duas vai introduzir a oração substantiva desenvolvida normalmente, a não ser que ela seja ali a justaposta. Beleza. E aí, como tem 6 funções sintáticas que podem ser exercidas por essas orações substantivas, ela também vai ter 6 classificações. A oração substantiva tem a função de sujeito, subjetiva. Função de objeto, objetiva direta ou objetiva indireta. Função de complemento nominal, completiva nominal. Função de predicativo do sujeito, predicativa. Função de aposto, apositiva. Tá bom? Aposto, só que não é a positiva, não, é a positiva. Tá bom? 6 classificações. Então aqui eu tenho a subjetiva, que vai exercer a função de sujeito, obviamente. Normalmente ela acontece, né, de várias formas diferentes. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se. Eu acredito que tem aqui a observação, mas facilita aqui explicar e digitando.
ela vai acontecer quando eu tiver, geralmente, verbos intransitivos, como o verbo convir, por exemplo, como o verbo urgir, tá? Então, seria verbos intransitivos mais a oração. Então, por exemplo, convém que estudem muito para a prova, aqui o N está errado, né? Mas, vou aumentar aqui essa fonte, pronto. Então, convém que estudem muito para a prova, convém é um verbo intransitivo. Se é intransitivo, ele não tem complemento, ele tem que ter o quê? Sujeito. E qual é o sujeito desse verbo intransitivo? Que estudem muito para a prova. Que estudem muito para a prova funciona como sujeito da oração principal. O verbo parecer também está nessa classificação. Beleza? Também é comum outra forma de oração subjetiva, deixa eu colocar aqui também, é quando eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E o que é que falta aqui? Então, na oração principal, eu tenho o verbo de ligação mais predicativo do sujeito. O que é que está faltando? O sujeito. Então, por exemplo, deixa eu ver se tem mais exemplo aqui embaixo. Creio que não, vou acrescentar o exemplo aqui do lado. É importante que você compareça. Olha só, aqui eu tenho, deixa eu encostar aqui do lado, aqui eu tenho que é um verbo de ligação, importante, que funciona como predicativo do sujeito. Se eu tenho essa estrutura, verbo de ligação, eu vou ter que ter depois um predicativo do sujeito, tá? Vamos aqui, espaço a linha, beleza? E aí, eu vou dividir essa oração, esse período, na verdade, em outra oração aqui, que você compareça seria já outra oração, que está iniciada por uma conjunção aqui, conjunção integrante, né? Beleza? Então, que você compareça é uma oração subordinada que está funcionando como o sujeito da oração principal. Porque o que é importante? O verbo de ligação, predicativo do sujeito. Falta o quê? Falta o sujeito. O que é importante? Que você compareça. Então, que você compareça é importante. Deixa eu ver. Sua presença é importante. Quando eu coloco sua presença, é importante. Eu tenho um período simples, porque eliminei o verbo, tá? Da oração subordinada. E aí, sua presença é sujeito. É verbo de ligação, é importante, predicativo do sujeito. Então, essa transformação que eu fiz em período simples ajuda a entender o porquê esse trecho funciona como sujeito. Outra forma de aparecer a oração subjetiva, eu diria que das orações substantivas, ela é mais complexa porque tem várias formas de acontecer. É verbo transitivo direto ou bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula si como partícula partidadora. Nesse caso aqui eu vou ter voz passiva sintética. Tá? Então, como é que é isso? Vamos dar exemplo. Eu sei que é comum a gente falar, a gente transformar, né, uma oração em uma oração com um sujeito indeterminado por meio do si. Então, por exemplo, precisa-se de ajudantes. E aí a gente acha que sempre que tiver esse si dessa forma, vai ser um sujeito indeterminado. Mas quando o verbo é transitivo direto ou bitransitivo, isso faz com que eu transforme na oração, o verbo, no caso, na voz passiva sintética. Né? É a mesma coisa, vamos dar o exemplo, né, depois de ter a transformação. Sabe-se que ele não virá. Então tem toda a cara de oração, né, com o sujeito indeterminado, mas como o verbo saber, quem sabe sabe algo nesse contexto aqui, é um verbo transitivo direto mais o se, verbo transitivo direto mais o se. Eu vou ter o seguinte, vou dividir, sabe-se que ele não virá, sabe-se a oração principal, quem sabe sabe algo, verbo transitivo direto mais o se. Então aqui eu vou ter voz passiva sintética, que ele não virá, exerce o papel de sujeito. Por quê, professor? Vamos trocar o que ele não virá por isso. Sabe-se isso. Sabe-se isso, verbo transitivo direto, mais o se, mais o isso. Eu tenho sujeito isso, sujeito paciente, que é alvo da ação, e uma estrutura de voz passiva sintética. É a mesma coisa que eu falar. Isso é sabido.
Então, isso é sabido no sentido de que isso é conhecido, que as pessoas sabem. Então, isso é o sujeito, isso é sabido, isso é o sujeito paciente, ele é alvo da ação, ele não pratica a ação. Tá? Então, sabe-se, isso é a mesma coisa que isso é sabido. Se ele, no caso aí na frase, sabe-se que ele não virá, é a mesma coisa que é sabido que ele não virá. Que ele não virá exerce função de sujeito, tá bom? Sujeito paciente, tá? Mas é um sujeito, então oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então essas são as três formas em que pode aparecer essa oração subjetiva, tá bom? Provavelmente aqui tem tudo que eu já expliquei, mas vamos lá, reforçado. É bom saber os verbos e expressões que geralmente têm por sujeito uma oração subordinada substantiva. São, entre outros, verbos usados na terceira pessoa do singular, seguidos de que e se, ou de verbo no infinitivo. Então, por exemplo, o verbo convir, cumprir, importar, ugir, ocorrer, acontecer, suceder, parecer, constar, admirar. Esses são os verbos que eu coloquei aqui em cima como verbos intransitivos e que são acompanhados de um sujeito. Esse sujeito, no caso, na forma de uma oração, vai ser uma oração substantiva subjetiva. Tá? Expressões na voz passiva. Então, sabe-se, soube-se, conta-se, é sabido, que é a mesma coisa que é sabido, foi anunciado, estava decidido e tudo mais. Então, uma quarta forma, não é tão a mais comum, mas é correspondente a essa última aqui que eu falei, que seria voz passiva. Então, quando eu tenho voz passiva e o sujeito não está presente, tá? É uma possibilidade muito grande que a oração substantiva seja o sujeito. Então, deixa eu ver um exemplo aqui. Foi determinado que ele não viesse. Ó, foi determinado é voz passiva, né? O que ele não viesse, vou separar aqui as orações, que ele não viesse é uma oração que funciona como sujeito, é aquilo que foi determinado, aquilo que funciona como sujeito paciente. Então, mesma forma, eu tenho aqui, deixa eu destacar todas elas, ó. Além do exemplo, que é o caso do verbo intransitivo, eu tenho aqui você compareça, oração funciona como sujeito, na situação de verbo de ligação mais predicativo, e o sujeito é a oração. Aqui eu tenho que ele não virá, também papel de sujeito, naquela situação da voz passiva sintética, que é essa transitividade mais o si, e que ele não viesse seria o sujeito paciente também, porém na voz passiva analítica. Então, deixa eu até ver se consigo editar aqui. Isso aqui é a voz passiva analítica, que é essa formada pelo verbo ser mais um verbo no particípio, tá? Então, se quiser tirar print, é hora agora, né? Dá-lhe o print aí na tela, para poder ter essas anotações aí, tá bom? De resto, né, outra forma de aparecer, também dá o print aqui nessa parte em azul, é interessante. Verbo de ligação seguido de predicativo é bom, é conveniente, é claro, está visto. Então, é o verbo de ligação, mais o predicativo, e aí a oração, muito provavelmente, vai ser sujeito. Então, oração subjetiva. É cansativo, né? É muita coisa. Mas passamos a mais difícil. Eu diria mais trabalhosa. A oração subjetiva é mais trabalhosa porque aparece de várias formas. Tá? Nos exercícios, que vocês foram vários, vocês vão fixar melhor isso. Somente esse reconhecimento da oração subjetiva. Vamos lá para as orações objetivas diretas, são aquelas que funcionam como objeto direto. Então, não me perguntem. Vamos lá separar as orações. Quem pergunta algo, verbo transitivo direto. Quem esteve aqui, ó, isso aqui seria aquela situação da justaposta, né? Ela não tem a conjunção integrante e tem no lugar um pronome, nesse caso, interrogativo. Né? Mesmo não tendo interrogação, eles são aí como interrogativo. Uma pergunta indireta. Beleza, então, quem esteve aqui completa o verbo transitivo direto pergunta. Quem pergunta algo, pergunta o quê? Quem esteve aqui. Oração funciona como objeto direto, ou seja, objetiva direta. Tá bom? Eu vi, quem vê algo, que as ondas do mar estavam altas. Que, conjunção integrante, que as ondas do mar estavam altas, seria a oração objetiva direta que completa esse verbo transitivo direto que é vi. Tá bom? Beleza. Uma notinha aqui, ó.
Os verbos auxiliares transitivos diretos, sensitivos e causativos, no caso ver, ouvir, sentir, mandar, fazer, podem vir seguidos de outro verbo no infinitivo ou no gerúndio, com que não formam a oração verbal, provido de sujeito próprio, constituída oração subordinada substantiva, objetiva, direta, reduzida, cujo sujeito será o pronome oblíquo. Bora lá. Deixei-os sair. Eu tenho aqui, ó. Quem deixa algo, verbo transitivo direto. Na forma desenvolvida, isso aqui seria deixei que eles saíssem. Seria a forma desenvolvida. A forma reduzida aqui está o sair, no lugar do eles eu tenho um pronome os, no lugar do que eles, não, que saíssem no caso, eu tirei a conjunção e coloquei o verbo no infinitivo. Então isso caracteriza a oração reduzida, tá bom? Deixei-os sair é a mesma coisa que deixei que eles saíssem, só que na forma reduzida. Beleza. Oração subordinada substantiva objetiva indireta vai exercer função de objeto indireto, ou seja, completa o verbo transitivo indireto da oração principal. Então, lembra-me quem... aqui é a questão de regência, né? Vocês vão aprofundar mais adiante, mas quem se lembra assim, quem se lembra de algo, então a regência, quando o pronome, o verbo no caso, lembrar e o esquecer também, é pronominal, no caso aqui, ele exige a preposição de. Então, quem se lembra de algo, quem se esquece de algo. Tá bom? Então, lembro-me de que sairíamos mais cedo hoje. Eu tenho de, é a preposição por causa do verbo, e eu tenho que, é a conjunção integrante que inicia a oração. Ó. Quem se lembra de algo, verbo transitivo indireto. Mas se lembra de quê? Está faltando aí esse complemento. O complemento vai ser de que sairíamos mais cedo, ou seja, é uma oração com função de objeto indireto, ou seja, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Bom? Vamos lá para as completivas nominais. O nome já diz, elas funcionam como complemento nominal. Elas vão completar algum termo da oração principal, um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Por exemplo, tenho a sensação. Quem tem algo. O sujeito aqui é o verbo tenho. Sujeito oculto, eu. Tenho o verbo transitivo direto. Se é o verbo transitivo direto, falta o objeto, né? Tenho o quê? A sensação. Então, aqui tem o verbo transitivo direto, a sensação, o objeto direto. Tá. Teoricamente está completa aí a sintaxe, né? Mas quem tem sensação, tem uma sensação de algo, no sentido de que acha que algo vai acontecer, que existe alguma coisa ali. Então tem a sensação de alguma coisa. Então, de que já nos conhecíamos, completa o sentido do termo sensação. O termo sensação, por acaso, é um verbo? Não. É um substantivo. Então, se um termo ou uma oração completa o sentido de um substantivo, ela funciona como complemento nominal. Como aqui é uma oração, né, no caso eu tenho aqui conhecíamos, que é o verbo, como é uma oração, isso aqui vai ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Funciona como complemento nominal. Um exemplo de uma completiva nominal reduzida, por exemplo, tenho medo, tem medo de algo, então esse de algo vai completar medo, que é um substantivo. E te perder. Então, veja que de te perder, eu não tenho a conjunção integrante, eu só tenho o ti, que é o objeto do verbo perder, e o perder está no infinitivo, então aqui eu tenho oração subordinada substantiva completiva nominal, e ela é reduzida. Se eu quiser a classificação completa, eu vou dizer reduzida de infinitivo, tá bom? Porque o perder está no infinitivo. Tranquilo, dúvidas? Mandem. Vamos para a predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa, ela vai funcionar como predicado do sujeito da oração principal, tá? Normalmente. E como é que ela vai aparecer? Normalmente ela aparece da seguinte estrutura. Vamos relembrar aquela estrutura do verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Só que agora vamos pensar assim, ó. Sujeito mais verbo de ligação. E aí, na outra oração, eu vou ter justamente o predicativo desse sujeito, tá bom? Então, seria essa estrutura. Vamos conferir?
Quem mais reclama é quem menos sabe. Tem aqui, ó. Reclama é um verbo. É verbo de ligação. E sabe. Na verdade, aqui eu tenho várias orações, mas eu vou considerar a título de estudo, né, o mais simplificado. Quem mais reclama funcionaria como sujeito do verbo ser, que aqui no caso é o verbo de ligação, ok? Sujeito, verbo de ligação, o que é que falta? O predicativo do sujeito. Então, quem menos sabe funciona como predicativo do sujeito e tem verbo, então é uma oração. Uma oração que exerce função de predicativo é uma oração subordinada substantiva predicativa, tá bom? Então, quem menos sabe é a oração que funciona como predicativo do sujeito quem mais reclama, ligada pelo verbo de ligação é. Bom? Beleza. Só mais um exemplo aqui, que aqui é mais complexo, porque tem oração dentro de oração, dentro de outra oração, enfim. Vamos simplificar. Quando você está discutindo com a sua namorada ou com o seu namorado, e aí já acabou a discussão, você diz, pronto, agora sim, agora é um movimento de paz. Está tudo certo, está tudo bem? Tá tudo bem. Aí começa. O engraçado é que, aí lascou. Aí vem mais meia hora de conversa, de discussão, meia hora para ser, né, generoso, eufêmico. Realmente são horas. Mas bora lá. O engraçado, ou curioso, ou qualquer coisa assim, é que você ainda tem o número dela. A casa caiu, boy. Esta acabou. Mas vamos lá. Ó, eu tenho aqui é um verbo de ligação e eu tenho tem o número dela. Deixa eu aumentar. O que está com miséria o negócio? Vamos ser generoso? Pronto. Isso é aquele achei que é enorme, mas vamos lá. É verbo de ligação e eu tenho o verbo tem, que está na oração subordinada, dividir aqui as orações. Tá? Então, deixa eu subir um pouquinho esse bagulho. Pronto. O engraçado é o sujeito desse verbo é, que é o verbo de ligação. Né? Assim como esse, ele é um verbo de ligação. O engraçado sujeito é verbo de ligação, acabou a oração principal. O que é que falta na oração principal? O predicativo do sujeito. Porque se eu tenho o verbo de ligação, se eu tenho um sujeito, se eu tenho um verbo de ligação, falta o predicativo do sujeito. Então, que você ainda tem o número dela, funciona como predicativo do sujeito, o engraçado. Então, isso aqui, já que funciona como predicativo e tem verbo, eu digo que é oração e ela é subordinada porque ela exerce uma função estática em relação à oração principal. Ela é substantiva, porque o papel de predicativo é típico do substantivo, e ela é predicativa porque é essa função que ela exerce. Então, oração, subordinada, substantiva, predicativa. Tranquilo? Para finalizar o tipo das orações substantivas, vamos depois ver essa curiosidade aqui, mas não é cobrado em termos de concurso, né? Nem gramáticas escolares costumam trazer. Orações apositivas, substantivas apositivas, vão exercer função de aposto. De que maneira? Eu normalmente vou ter a oração principal, vou ter um termo mais vago no final dessa oração principal, como é o caso do isto, como é o caso de coisa, como é o caso de algo, de um trato, por exemplo, que trato é esse, não sei. Então, quando eu coloco palavras assim que deixam alguma dúvida, eu posso isolar, no caso, geralmente dois pontos ou travessão, e vir com a oração apositiva. Ó. Ela me disse apenas isto. Acabou a oração principal. Ela até que está completa, né? Das substantivas, essa é a única em que a oração principal fica sintaticamente realmente completa. Mas isto é um termo um tanto quanto vago. Então, eu preciso esclarecer que danado é isto. Isto o quê? O isto, inclusive, é um elemento catafórico. Ele antecipa algo que vai ser dito. Então, eu tenho que dizer, né? Ela me disse isto. Isto o quê? Tá, e aí? Então, continua. Quem não estudaria mais comigo funciona como o aposto, a explicação, a
digamos assim, a elucidação do que seria o termo isto. Então, o que não estudarei mais comigo, oração subordinada substantiva apositiva. Tranquilo? E para finalizar, vamos ver aqui, tem umas observaçõezinhas, interessante a gente dar uma olhada. Adjetivas vão ficar para outro momento. Oração substantiva com função de agente da passiva. Tá? Como eu disse, isso aqui não entra em gramática escolar, como também, por exemplo, nas orações adverbiais, tem a locativa e a modal que você nem encontra em gramática escolar nenhuma. Né? Só alguma que queira só botar título de curiosidade, então isso não é cobrado. Mas a gente tem que saber por desencargo de consciência e vai que passem a cobrar em avaliação. Então, a título de desencargo, vamos ver essa função de agente da passiva. Ó. Elas são sempre justapostas, tá? Então, geralmente, por causa disso, como ela não segue um padrãozinho de ter a conjunção, elas não têm conjunção, são justapostas, ou seja, vão ser introduzidas por um pronome indefinido, nesse caso, regido pelo por ou pelo de. Esse trabalho foi feito, oração principal. Este trabalho ao sujeito foi feito aqui, é a locução verbal da voz passiva, tá? Que é o verbo ser, mais um verbo no passado particípio. Beleza. Por quem sabia fazer, indica o agente da passiva. Indica quem age nessa voz passiva. Só que aqui tem verbo. Então eu não posso mais dizer simplesmente que é um agente da passiva e pronto. É uma oração. Então, a oração que está funcionando como agente da passiva, que é uma função típica de um substantivo também, tá? Então, não costuma estar dentro das 6 classificações que eu passei inicialmente, mas é interessante saber, manda o print aí, tira o print aí também, para ficar preparado, tá bom? Tirar o print, tudo certo, então vamos lá, voltando. Ok. Então, voltando para mim, só para finalizar, essas orações substantivas, tá? Elas são importantes tanto na construção de um texto, por exemplo, para fazer uma redação, vai precisar que eu estabeleça essas orações subordinadas substantivas, porque vai dar um grau de complexidade maior ao meu período e vai me dar uma avaliação melhor, como também as orações adverbiais, adjetivas, a gente vai estudar mais adiante. Tá? Então, é interessante saber as classificações da substantiva, é interessante tanto para quando forem cobradas, quanto para você utilizar na sua redação. Qualquer dúvida, mandem para a gente. E é isso, exercitem bastante, façam muita questão e até a próxima.